tema dessa Santa Missa, pelo que eu me lembro, ainda não foi abordado em nenhuma outra missa celebrada por mim aqui nas quartas-feiras. E é um tema que novamente possui um forte apelo social, possui uma forte incidência em nosso meio. Quando o padre disser para você o tema, você vai perceber que o padre está falando de coisas bem próximas a você, que você está vivendo ou que talvez alguém perto de você está vivendo. Eu só gostaria de ter um pouquinho de cuidado e queria que você me permitisse tocar nesse assunto. É um assunto um pouco delicado e que talvez possa até incomodar aquelas pessoas de consciência mais sensível. Mas se isso é preciso fazer, nós vamos fazer. Através do seguinte tema, que eu gostaria que desde já fosse anotado no Facebook e fosse anotado também para ser o nome dessa homilia: máscaras. Repita. Primeira coisa que eu quero avisar para você é que, ao contrário das outras missas, nem na primeira leitura, nem no Salmo e nem no Evangelho, não foi feita nenhuma leitura de palavra com esse significado máscara. Na verdade, o que o texto nos diz, e que está mais perto disso, é o que está na primeira leitura, Isaías capítulo 11, onde Isaías faz uma promessa, dizendo que naquele dia, isto é, no dia final, no dia da chegada do Salvador, Deus retirará a teia que cobria as nações. Mais expressamente o texto diz assim, eu quero que você repita com o padre. Ele removerá neste monte, diga, monte, a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. Isso está em Isaías 11, versículo 7. Mas eu tive o cuidado de procurar esse texto no seu original em hebraico. E no original em hebraico, o texto está um pouquinho diferente. O texto diz: ele removerá as máscaras que cobriam a face dos povos. Ele removerá o véu que cobria as nações. Perceba você, Isaías está falando de um dia em que o Salvador iria chegar. Quem aqui acredita verdadeiramente que Jesus vai voltar? Diga amém. Isaías está falando desse dia, viu, Dona Maria? Do dia em que o Salvador da humanidade chegará. Diz Isaías que ele fará uma grande festa, ele vai dar um grande banquete com carnes gordas, com vinho, com comidas deliciosas. Quem gostaria de participar dessa festa? Fala, glória a Deus. Então, querido, fique você sabendo, Isaías narra que o reino de Deus é uma eterna festa. É uma festa com comidas muito gostosas, com carnes deliciosas e vinhos nobres, vinhos finos. E Isaías diz que Deus removerá, no hebraico está escrito, as máscaras que cobriam os povos. Vamos guardar só essa frase. Deus removerá as máscaras.
que cobriam os povos. Daí você conclui, se Deus vai remover as máscaras, é porque Deus não quer que nós tenhamos máscaras. Quem concorda, diga amém. Deus não quer que os filhos dele tenham máscaras. Por isso, Deus, no dia final, vai remover as máscaras. Aqui nós já começamos a entrar dentro de um território minado, dentro de um território extremamente problemático. As máscaras que você e eu usamos não agradam a Deus. As máscaras que você utiliza não são da vontade de Deus. Eu sou capaz até de arriscar em dizer que talvez as graças que você não recebe tenham relação com as máscaras que você usa. Em outras palavras, Padre, por que todo mundo recebe uma graça e eu não? É porque talvez você esteja usando máscara. E Deus não lida com máscaras. Deus não gosta de máscaras. Deus não derrama graças sobre pessoas que estejam usando máscaras. Mas por quê, Padre? Como eu posso descobrir se eu estou usando máscara ou não? Em que as minhas máscaras me prejudicam? E o principal, o que é máscara mesmo? Vamos começar então, definindo o conceito que nós temos colocado aqui dessa palavra. A palavra máscara vem do grego prosopon, ou melhor, esquece, vem do grego persona, vem do latim, tá confundindo aqui, vem do latim persona e vem do grego prosopon. E o que significa persona e prosopon? Significa papel. Sabe um artista, sabe alguém que trabalha no teatro? Essa pessoa, enquanto ela está ali encenando, ela está exercendo um papel. Amém? E enquanto ela está exercendo um papel, se diz que ela está usando máscara. A máscara é uma representação, é um papel que nós utilizamos. Amém, querido? Inicialmente, lá nas civilizações mais antigas, eles já usavam máscara. Eles utilizavam máscara nos seus rituais para poder se comunicar com seus deuses. As civilizações antigas utilizavam máscaras para poder também se proteger do inimigo. E eles achavam que quando você usava uma máscara, você estava atraindo a vitória sobre os inimigos. Não pense você que a máscara é uma coisa recente, não. Desde as primeiras civilizações, lá no Egito, já se usava máscara. Na Grécia, em Roma, a máscara passou a ter um outro sentido, um sentido mais teatral, de representação, de artes plásticas, de artes cenográficas. E já na Idade Média, a máscara ela foi tomada como um sinônimo de falsidade.
Esse é o melhor conceito e é o conceito que chegou até nós. Quando você diz fulano é um mascarado, você está dizendo fulano é falso. Fulano está mostrando uma coisa que ele não é. Fulano está sendo fingido, fulano está sendo dissimulado. Isso foi o que a Idade Média nos relegou sobre o conceito de máscara. Máscara é qualquer artimanha que você utiliza para esconder alguma coisa. Eu quero fazer uma pergunta aqui. No nosso meio, a câmera não vai filmar, você pode ficar seguro, tranquilo. Quem aqui já usou máscara alguma vez na vida? Diga amém. E quem aqui já percebeu que alguém perto de você estava usando máscara? Diga amém. Então as máscaras, querido, elas são dos recursos mais utilizados pela humanidade. Se você for perceber, Judas, discípulo de Jesus, ele era um mascarado. Ele era alguém que estava ali no meio dos discípulos, alguém que seguia Jesus, que tentava fazer a vontade de Jesus, mas que no fundo, estava com o coração fechado e não conseguia se entregar como os outros. Judas usava uma máscara de um bom seguidor, mas no fundo ele era um traidor. Se no grupo de Jesus tinha mascarado, você não vai querer que perto de você isso não aconteça. Se aconteceu com Jesus, com certeza também acontecerá conosco. Se Jesus teve de lidar com pessoas mascaradas, você também precisa aprender a lidar com esse tipo de gente. Você também precisa descobrir se você não está fazendo parte desse grupo. E acima de tudo, tomar uma atitude. Quem deseja hoje tomar consciência, descobrir se usa, se não usa, se tem alguém por perto que esteja usando máscara e tomar uma mudança na vida, diga amém. Então deixa eu falar uma coisa para você. Todos nós, indistintamente, precisamos de usar máscaras. A máscara é um recurso que você vai precisar de utilizar mais cedo ou mais tarde nos seus relacionamentos sociais. Existe um dramaturgo alemão, um poeta alemão chamado Bertolt Brecht. Ele foi um dos maiores pensadores do século XX. E ele falando sobre máscaras, ele dizia: as máscaras são uma necessidade para nós. A sociedade, ela precisa de máscaras para conviver. Sem máscara não tem paz social. E ele então utilizou o termo que aqui eu quero registrar, o termo chamado máscaras sociais. Repita. O que são as máscaras sociais? São as máscaras que eu tenho que usar para viver no meio da sociedade. Você quer um exemplo? Quando você vai trabalhar. Você vai trabalhar, a sua família pode estar um caos. O seu marido ou a sua esposa pode estar pisando na bola com você. Os seus filhos podem estar derrubando a sua casa, que na hora que você chega no seu trabalho, você tem que abrir aquele sorriso e fingir que está tudo bem.
Talvez você nem consegue fazer isso direito e os seus colegas dizem assim: fulano, você está triste, o que está acontecendo? Mas aí a máscara social vem: não, está tudo bem comigo. É uma máscara que você tem que usar para você continuar no seu serviço. Imagina se você trabalha numa empresa e você briga com o seu marido e você chega na empresa chorando. Imagina se você acorda com cólica e aquela dor insuportável, e você vai para o seu serviço e chega lá dando patada até no seu patrão. Vai continuar no emprego, sim ou não? Então você tem que usar máscara. E tem pessoas que abusam da máscara. O gerente chega e fala assim: bom dia meu gerente querido, bom dia meu amigo, meu companheiro. Quando ele vira, fala baixinho: seu infeliz, seu desgraçado, podia morrer. Máscara. Máscara no casamento. Você finge para a sociedade que você está casado, que o seu casamento está às mil maravilhas, mas dentro de casa você nem dorme na mesma cama que o seu marido, que a sua esposa. Na hora da missa você fala para ela: vamos bem, me dá sua mão. As pessoas olham para você e falam: que casal lindo. Mas quando chega em casa, é aquele pé de guerra. É uma máscara que você está usando. É uma máscara que você está vestindo para viver em sociedade. Veja, querido, desde criança as nossas mães nos ensinam a usar máscara. A minha mãe, por exemplo, quando eu era criança, ela não aceitava que eu comesse nada na casa de ninguém. Ela dizia para mim assim: ó, nós estamos indo na casa de Dona Clemência. Chegando lá, se ela oferecer para você alguma coisa e você aceitar, quando chegar em casa eu te dou uma surra, que você não vai ter noção da surra que você vai levar. Às vezes a gente saía e eu ficava numa fome. Aí Dona Clemência falava assim: ô rapazinho, eu fiz uns biscoitinhos de queijo, uma delícia. Você não quer um, não? Eu olhava para o biscoito, olhava para minha mãe, olhava para o biscoito, olhava para minha mãe. Falava: obrigado, não vou aceitar não. Como biscoitinho? Você está com fome, não está não? Eu olhava para minha mãe, olhava para ela. Não, eu não estou com fome não, a barriga roncando de fome. Máscara. Então perceba, você precisa usar máscara algumas vezes, porque senão você vai dar com os burros na água. Já imaginou, por exemplo? Imagina essa situação. Você é casado. Quem aqui é casado? Fala amém. Você é casado. E aí você combinou de comemorar o aniversário de casamento. Na hora que você está saindo com o seu marido, a sua esposa, ele ou ela pergunta para você assim: olha para mim, fala para mim, eu estou bonito, sim ou não? Você vai ter coragem de falar: você está feio demais, você está um tribufu, essa roupa que você pôs não combina. Não, você vai virar e falar: está lindo. Você tem um filhinho pequeno, você fala para o filhinho assim: ô filhinho, faz para papai um desenho de um cachorrinho, faz para mamãe um cachorrinho no papel. Aí o seu filho vai e faz aquela burrisqueira no papel. Fala aqui, papai, ficou bonito? Você olha e fala: mas que droga, que desenho mais retardado. Mas você não vai falar isso para ele. Você fala: ficou lindo, meu bem. Máscara. Então, querido, as máscaras sociais, elas são uma imposição para nós. Se você não usar máscara, você corre o risco de perder amigos. Você corre o risco de ser cruel com as pessoas. Você corre o risco até mesmo de perder seu emprego. Porque quando você é sincero demais, você também machuca. Eu estou preparando uma homilia, nem vou tocar nesse assunto agora,
sobre sincericídio, a sinceridade que mata. A sinceridade, quando ela é exagerada, ela mata. Tem muitos casamentos, relacionamentos que acabam sendo destruídos por causa de excesso de sinceridade. Então, algumas vezes você vai ter que, como diz o poeta, dourar a pílula. Algumas vezes você vai ter que usar de figura de linguagem. Algumas vezes você vai ter que ser um pouco eufemista. Não, mas sua menininha lavou as vasilhas e ela está aprendendo agora a ajudar você na cozinha. E ela fala: mamãe, eu terminei de lavar o prato, vê como é que ficou. Ficou bom? Você olha o prato todo cheio de gordura, mas você vira para ela: ficou ótimo, minha filha. É uma forma que você está utilizando para educar as pessoas. Não é que você está se valendo da mentira, não. Você está utilizando uma máscara social para preservar os seus relacionamentos. Sabe qual é o problema? O problema é quando você, ao invés de utilizar uma máscara provisoriamente, você começa a gostar da máscara que você usa. E você se torna prisioneiro das suas máscaras. Como assim, padre? É aquele tipo de pessoa, dona Maria, aquele tipo de pessoa que encenou um papel e que gostou daquele papel e não consegue mais retirar aquela máscara. Você então, exemplo, você trabalha como representante comercial. Você não gosta do seu trabalho, mas você já trabalha há tanto tempo como representante comercial que você acabou se acostumando e você finge que gosta, você finge que está bem nesse serviço, mas lá no fundo você não está. Você sabe tudo o que um representante comercial faz, mas você não está se sentindo feliz. São casos em que a máscara que era provisória se torna definitiva. É o caso do marido que está traindo a esposa. Você trai a sua esposa, mas você usa a máscara de um marido fiel. E você vai usando essa máscara e começa a perceber que isso faz bem para você. Nos finais de semana, você fica em casa com a sua esposa, dá uma de marido fiel. Durante a semana, você encontra com as piriguetes, trai a sua esposa e curte a sua vida doidado. Aí você vira e fala: mas que coisa boa! Eu tenho a minha esposa e tenho outras gatinhas. Eu chego em casa, coloco a minha máscara e minha esposa fala: vem cá, meu bem, deixa eu te abraçar. E você fica olhando e fala: ô, mas é tonta essa esposa, viu? O que é de esposa tonta, gente, que está levando chifre e não sabe. Inclusive eu quero recomendar para você: doe essa homilia para esposas. Abra seus olhos, esposa. Talvez o seu marido esteja usando máscara e você não percebeu. O problema é que quando você começa a usar muito uma máscara, ela vai se apegando ao seu rosto. Você começa a usar muito a máscara de um cristão fiel. Você começa a usar muito a máscara de um cristão fervoroso. E você chega na igreja com o terço enrolado no braço. Você chega na igreja com a camisa de todo tamanho, com a foto de Nossa Senhora. Você chega na igreja com penduricalhos, com um terço. Você chega com escapulário, você chega com crucifixo. Você chega com medalha, com pingente. Quem olha para você fala: nossa, aquela pessoa ali, ela tem uma fé viva. Mas quando chega em casa, você se transforma num verdadeiro demônio. E briga com todo mundo, e xinga, e reclama, e trai, e mente, e faz fofoca, e
coloca sua língua para fora e começa a atrapalhar a vida dos outros, começa a prejudicar o seu genro, começa a atrapalhar a vida da sua filha que está casada. Aí a sua filha vira e fala: mãe, para que a senhora vai na igreja? A senhora é mascarada, mãe. Na igreja a senhora dá uma de santinha e aqui em casa a senhora dá uma de diabinha. Máscara. E você vai usando essas máscaras e começa a se acostumar com elas. Qual é a desvantagem de usar máscara? A desvantagem da máscara, querido, é que quem abraça o mascarado, não abraça a pessoa, abraça a máscara. Quem aplaude o mascarado, não aplaude a pessoa, aplaude a máscara. Se você, por exemplo, é casado e você usa máscara no seu casamento, a sua esposa, ela não está amando você, ela está amando a máscara que você usa. Se você namora, você traz sua namorada, a sua namorada, ela não está amando você, ela está amando a sua máscara. Então, quando você usa máscara, você vive relacionamentos de mentira. Você vive uma história mentirosa. E até o aplauso, os presentes, a honra, a fama, o carinho que você recebe, tudo isso não é devido à sua pessoa, mas sim à máscara. Esse talvez é o maior dilema do mascarado. A dúvida sobre o amor, o carinho, a admiração das pessoas. O marido que trai a esposa e que chega em casa e a esposa dá um abraço bem apertado nele, ele pensa assim: será que se a minha esposa soubesse que eu estou traindo ela, ela me abraçaria do mesmo jeito? O filho que chega em casa e encontra o pai sentado no sofá e o pai fala para ele: senta aqui, meu filho, vamos conversar um pouquinho com o papai, vem cá, me dá um abraço. E esse filho é usuário de droga, ele pensa assim: será que se o meu pai soubesse que eu estou usando droga, ele me amaria do mesmo jeito? Um cristão que usa máscara na igreja e que chega em casa e muitas vezes apronta, esse cristão quando chega na igreja e encontra com o padre, ele pensa assim: será que se o padre soubesse o como eu sou linguaruda, ele ia confiar em mim do mesmo jeito? Então, todo mascarado, ele é acompanhado pelo espírito da dúvida. E quanto mais a pessoa usa máscara, mais ela tem dúvida sobre o carinho, o amor, sobre o cuidado que ela recebe das pessoas. Quando você encontra, tem marido que é assim, né? Da mesma maneira tem esposa, que passa o dia inteiro perguntando: meu bem, você me ama? Eu te amo, meu amor. Passa 10 minutos, mas eu não ouvi direito, você me ama? Quando a pessoa fica questionando demais, quando a pessoa fica preocupada demais, pode saber, tem alguma coisa de errado, viu? Todas as vezes que a dúvida ela começa a pairar nos seus relacionamentos, é porque tem alguém usando máscara. Cuidado com as máscaras. Elas levam você a uma vida de mentira. E qual é o grande problema? É aquele ditado, não sei se você já ouviu, diz assim: você pode enganar todo mundo por algum tempo. Você pode enganar algumas pessoas por todo o tempo. Mas você não conseguirá jamais enganar todo mundo o tempo todo. Então, querido, para você que usa máscara, eu tenho uma profecia. Mais cedo ou mais tarde ela vai cair. Eu não sei qual é a sua máscara.
Eu não sei há quanto tempo você usa essa máscara, e eu não sei quantas pessoas acreditam na máscara que você usa, mas uma coisa eu preciso te dizer: mais cedo ou mais tarde ela vai cair. Nem que seja uma pessoa vai descobrir que você não é isso, que você não é o Bambambam, Bam, Bam, que você não é o Dom Juan, que você não é a poderosa, que você não é aquilo tudo que você está dizendo. A sua máscara cai, e quando a sua máscara cai, aí você vai ter que enfrentar a realidade. Muitas vezes quando a sua máscara cai, você perde amigos. Muitas vezes quando a sua máscara cai, a sua esposa separa de você, o seu marido separa de você. A sua família fica contra você. Quando a máscara cai, abala geral. Aí você me diz assim: padre, mas se eu perco tanta coisa, então para que eu vou tirar a máscara? É melhor deixar ela. Ué, se a minha esposa vai terminar, se a minha esposa vai separar de mim, se eu tirar a máscara, por que eu vou tirar? Eu vou deixar a minha máscara. Esse raciocínio, ele é equivocado, sabe por quê? Porque se você ficar com a sua máscara 50 anos, a sua esposa, ela terá vivido não com você, mas com a sua máscara por 50 anos. O conselho que a igreja dá para você é: independente do que esteja por trás da máscara. Eu gosto de Jung. Ele tem um texto que fala sobre as 4 máscaras que nós usamos. Ele fala que a primeira máscara é essa, a persona. A segunda máscara é a sombra. É quando você olha para dentro de você e percebe o que está por trás da máscara. Sombra. Sombra é a sua realidade. Sombra é o que você está fazendo. Sombra é aquilo que ninguém vê. Quando você olha para as suas sombras e começa a perceber que existem coisas feias, você quer colocar a máscara. Mas a igreja diz para você: não, não faça isso. Você precisa, antes de tudo, arrancar a sua máscara. Arrancar sua máscara é necessário. Você nunca vai ser feliz enquanto você não arrancar a máscara. Você chega na igreja rezando, dizendo que seu casamento está mal, dizendo que as coisas não vão bem, mas você usa máscara. Enquanto você não tirar essa máscara, você não vai dar passos na vida. Você não pode ficar dissimulando as coisas por tanto tempo. Você tem que se rasgar, se abrir. Ô padre, mas se eu me abrir, as pessoas vão perceber as coisas feias que existem em mim. É aí que está o problema. Quando as pessoas percebem as coisas feias que estão em você, é que você descobre quem te ama e quem não te ama. Se você tem um amigo, e você decide contar para o seu amigo, que você, por exemplo, já foi preso, e o seu amigo se afasta de você, é porque ele não te amava de verdade. Ele amava a máscara. Se você namora e você diz para a sua namorada: meu bem, senta aqui, eu quero confessar para você uma coisa, eu já te traí. Se essa namorada decidir ir embora, não voltar mais, é porque ela não te amava, ela amava a máscara. Quem te ama vai ficar com você independente do que acontecer, querido. Quem te ama não vai pisar na bola no momento em que você arrancar sua máscara. Quem te ama vai ficar do seu lado, independente do que você venha mostrar ou não. Ah, padre, mas eu nem sei se tem alguém que me ama. Tem sim, Deus. Deus te ama tanto que para Ele as suas máscaras não fazem sentido nenhum. Você usa máscara é diante de pessoas que você tem dúvidas se gostam de você. Você usa máscara é para que as pessoas elas não fiquem assustadas com os erros que você cometeu. Mas diante de Deus você não precisa de máscara. Diante de Deus você não precisa esconder os seus erros, porque Ele te ama. Ele não vai ficar com raiva de você.
Deus não vai ficar com raiva de você se você tirar a máscara que você já cometeu aborto. Deus não vai ficar com raiva de você se você tirar a máscara que está traindo a esposa. Deus não vai ficar com raiva de você se você tirar a máscara que está roubando, fraudando sua empresa. Porque Deus, Ele te ama, e quem te ama fica com você no bem e no mal. E se você não tirar a máscara sozinho, a primeira leitura diz: Deus vai tirar. Máscara é um negócio que ou você tira ou Deus tira para você. Ô padre, Deus vai tirar minha máscara? Como assim? Vai. A Bíblia diz que no dia final, Deus vai retirar as máscaras dos povos. Como assim? Não é que Deus vai querer expor para as pessoas os seus erros. Não, Deus vai retirar as máscaras para dizer para você: olha, diante de mim, você pode ser quem você é, porque eu não te condeno. Jesus, ele se encontrou com uma prostituta, uma mulher que foi pega em flagrante adultério, ficando com um homem casado. Ele poderia condenar aquela mulher, mas quando as máscaras caíram, ele disse para ela: eu não te condeno, vai, não peques mais. Eu não sei quais são os pecados que você já cometeu, eu não sei quais são as máscaras que você utiliza, mas eu vou dizer para você: retire suas máscaras, filho. Retire suas máscaras diante de Deus. Você não vai conseguir ficar sustentando essa mentira por muito tempo. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa conceder a você a graça de retirar as máscaras. Aí você diz assim: padre, como que eu tenho que fazer? Primeira coisa que você tem que fazer: procurar alguém que te ama muito. Quem aqui tem alguém que o ama muito? Alguém assim que conhece, alguém aqui na terra que o ama muito? Diga amém. Quando você estiver querendo tirar a sua máscara, não vá procurar seus inimigos, não vá para a mesa do boteco, não vá para o Facebook, não vá para a internet. Procura a pessoa que mais te ama e diante dela, arranca a máscara. Essa pessoa vai ficar com você. E essa pessoa vai ajudar você a suportar as sombras que existem na sua vida. Se você não retirar a máscara, um dia ela vai cair. E quando ela cair, todo mundo vai descobrir, e você vai ser talvez até maltratado por muitas pessoas. Que hoje seja um dia de máscaras caírem ao chão, de nós reconhecermos diante de Deus que nós somos pecadores e que nós precisamos de ajuda, e que o Senhor retire nossas máscaras, não para nos condenar, mas para nos amar, para nos acolher, para nos aceitar como filhos e filhas amados do Pai. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Deus seja louvado.